Oi, eu sou a Lu e eu tô aqui pra falar sobre a possível continuação de Death Note e de algumas teorias que tem por aí. E uma das teorias é se o Light virou um Shinigami. O que aconteceu depois de Death Note, se Death Note vai ter uma segunda temporada, teve uma continuação ou não, ou se irá ter. Na verdade, Death Note tem sim uma continuação em mangá de Minoru Tanaka, que é alguém escolhido por Ryuki para ser o novo Kira. Porém, o Kira está nos livros de história como um dos maiores assassinos, e ele tenta se livrar do Death Note vendendo ele. Uma dúvida de muitos fãs de Death Note foi o que aconteceu com Light Yagami. Se ele não for nem para o céu nem para o inferno porque ele era um portador do Death Note, ele se tornou Shinigami, ele simplesmente morreu, foi isso, ou o que aconteceu com ele? Depois da morte do Light Yagami, algumas pessoas passaram a acreditar que ele tenha se tornado um Shinigami, já que de acordo com o Ryuki, quando o portador do Death Note morre, ele não vai para o céu nem para o inferno. E essa possibilidade surgiu depois da morte do Light, o que também surgiu outras teorias. Uma teoria diz que quando o humano é portador do Death Note, depois de sua morte ele se torna um Shinigami, o que diria também que Ryuki já foi um humano portador do Death Note. Essa teoria aconteceu pelo fato de verem um Shinigami muito parecido com Light Yagami, que diriam ser ele quando ele se tornou Shinigami no final da obra no anime. A teoria de que Light Yagami virou um Shinigami, ela é falsa. Principalmente porque ela é baseada em uma cena que só aparece no anime, ela não existe no mangá, que é a obra principal e original. Uma das coisas que falam é porque nessa cena, esse Shinigami dá maçãs para Ryuki, para descobrir a história que aconteceu de quando ele estava na Terra. Porque falaria que ele sabia que Ryuki amava maçãs, porque ele era Light. Porém não, porque maçãs não se tornou mais algo exclusivo só do Ryuki. Tanto que trocaram 3 maçãs por um caderno com o rei dos Shinigamis, ou seja, o Light não é esse Shinigami que mostra. Outra teoria sobre Light Yagami, no anime Death Power Rage, é mostrado um homem sentado esperando a sua sentença no outro mundo para ir para o vazio, e esse homem parece muito com o Light Yagami. Ou seja, ele não se tornou um Shinigami e depois de sua morte ele foi para o vazio, um lugar que não tem nada a não ser sua própria consciência e vivendo em grande tormento. O Shinigami que só aparece no anime, que alega ser o Light Yagami, não é o Light Yagami. É só um Shinigami que apareceu só no anime. Ele não existe no mangá. E o mangá, ele é a obra original. Ou seja, o anime é uma adaptação de uma obra que já existe. No caso, o mangá, que é a obra original, e a adaptação dele é o anime, que é a adaptação em animação. Ou seja, o que tá no mangá é o que a gente pode confirmar ser mais fiel. Do mesmo jeito que também não faz sentido ele ser o Shinigami. Pelo menos não aquele Shinigami. Já que ele foi céu no inferno, tem sim essa possibilidade. Só que não faz sentido o rei dos Shinigamis querer colocar ele como Shinigami. Isso não faz tanto sentido assim. E mesmo se ele tiver virado, não é aquele Shinigami. E a teoria de que ele foi para o vazio, que aconteceu essa cena em outro anime, que a gente nem tem certeza se é realmente o Light Yagami ou não, pode ser como pode não ser, mas é mais provável do que ele ter se virado no Shinigami, na minha opinião. O vídeo foi curto, mas resumidamente é isso. Death Note já tem sim uma continuação. Em anime, até onde eu sei, não tem uma continuação em anime, nem uma segunda temporada, nem prevista e nem nada. Apenas uma continuação no mangá. Light Yagami não é o Shinigami que aparece no final do anime, pelo menos não aquele. E talvez ele tenha ido pro vazio, mas isso é só uma teoria de algo que aparece em literalmente outro anime. Mas resumindo, foi isso.